Sejam muito bem-vindos ao Prateleira, mais uma produção do Coletivo Parquet. Eu sou o Léo Bittar e aqui a gente sempre recebe um convidado para escolher um disco da coleção e falar um pouquinho sobre ele. Nosso convidado de hoje, Jorge Elysée. Produtor musical, é também curador de festivais de música do Rio de Janeiro, também radialista, né? Radialista e colecionador de discos. O mais importante. Tudo bem, Jorge? Prazer te receber aqui. Prazer estar aqui, ótimo, né? Vira Belém, vira o programa, sempre ótimo, né? Conjunto da obra. Maravilha, prazer te receber. Bom, escolheste o disco da Gal, primeiro disco da Gal solo. Fala um pouquinho por que tu escolheste esse disco. Bom, isso me faz pagar, né, todo um mal que eu fiz a várias pessoas, que é todos os meus convidados no programa têm que escolher um disco, né? E eu boto sempre eles nessa situação, aí eu agora resolvi pagar por isso. Ótimo, né? que ótimo. E aí fiquei pensando, que disco, né? Tem vários artistas, vários discos. E aí me deu um estalo que um dos primeiros discos que eu fiquei muito envolvido quando eu era pequeno foi o disco da Gal, que agora está completando 50 anos. Sim. Também. E eu lembro que eu tinha 4 para 5 anos, meu pai chegava do trabalho às vezes com um envelope com os discos que ele tinha comprado. E era aniversário dele, vieram os discos e dentro dele tinha esse disco. Aí eu olhei aquele negócio, né? Naquela época, disco de criança eram só aqueles coloridinhos pequenininhos, compactozinhos, né? Um ou outro vinil grande, assim, mas normalmente eram os compactos. Que pra gente era enorme, né? Não dava nem pra pegar. E aí, mas eu ouvia muito os discos que tinham lá em casa. E esse me chamou muita atenção pela capa, né? Eu ainda não tinha informação, imagina, com 4 para 5 anos, de quem era Gal Costa. Mas eu tinha uma formação musical, ainda que muito no início, de ouvir muita coisa diferente. Meu pai gostava de Beatles a Nelson Gonçalves, então era um universo muito grande. E aí eu lembro que eu peguei esse disco, quando eu coloquei, aí vem aquele barulho, né? Do disco voador. E aquela época, né, se falando em espaço sideral, o homem chegar na lua, e aí entra aquele órgão, né? Super Roberto Carlos assim, aqui. E o Roberto Carlos era um dos meus maiores ídolos nessa época, né? Eu com esses cabelos enormes, você pode ver, saía correndo pela rua e falava pra minha mãe, vem cá, meu cabelo tá voando igual do Roberto Carlos. Maravilha. E aí eu ouvi aquele órgão, de repente entra aquela voz suave cantando, eu fiquei siderado, né? Aproveitando o termo, e eu não conseguia parar de escutar esse disco. Tem essa relação de pequeno, que é uma relação. Exato. Lá, e passou esse tempo todo. Como é que foi essa evolução do disco nesses anos que passaram? Assim? Às vezes, assim, eu passei muito tempo sem ouvir esse disco. E aí a coisa de uns 20 anos, mais ou menos, quando a Universal começou a relançar em CD, né? Em CD, os discos da Gal, do Gil. Aí foi quando eu voltei a ouvir. Aí naquela época eu ouvi, eu falei assim, nossa, mas tá tão atual isso ainda, e nem era um momento especial, eu acho, assim, da cena independente brasileira, que nos anos 2000 beberam até não poder mais. Totalmente. Nessa coisa da Tropicália, desse momento do final dos anos 60 ali. E eu falei assim, cara, o disco não envelheceu, o disco não envelhece, aí agora completou 50 anos, é isso, eu acho ele um disco muito ligado àquele momento em que ele foi feito, por um certo, né, sentido, mas ao mesmo tempo ele é atemporal, né, como se ele vivesse num tempo paralelo. Eu acho engraçado essa coisa que a Gal Costa tem, meio que de segurar umas barras, assim, né, porque assim, ela vinha, lógico, junto com Caetano e Gil, fazendo aquela cena toda da Tropicália, lançou o Tropicália junto com eles e tal. E em 68... Aí lança o primeiro disco do Gilberto Gil, quer dizer, o segundo disco do Gilberto Gil, mas o primeiro, o Tropicalista. Caetano lança o primeiro disco dele, Super Tropicalista, tem a música Tropicália. E a Gal não consegue lançar, foi gravado em 68, não sei o que aconteceu, mas eu li algo... Tem uma razão por isso. Pois é, parece que teve um problema com o movimento. A ditadura começou a pegar pesado com eles, e aí o disco da Gal acabou saindo no momento que eles estavam sendo presos e
e tá em prisão domiciliar na Bahia. E quando sai esse primeiro disco da Gal Costa, que já sai acho que em janeiro ou fevereiro de 69, né? Pois é, tanto que em 69 tem 2 discos da Gal, né? Tem esse e aquele todo psicodélico, a capa psicodélica. A verdade é isso, como estava rolando essa história com eles, né, de os 2 principais nomes do movimento tropicalista, digamos assim, estavam presos, resolveram segurar o lançamento do disco, achando que o disco podia ser um desastre lançar naquele momento, né? E aí isso é curioso porque a Gal acaba ficando como a principal representante do movimento naquele momento. Com certeza. Né? Assim como aconteceu no Fatal, quando eles estavam exilados. Exatamente, né? Então, assim, eu gosto de diversas cantoras, né? Eu nunca sei muito comparar qual é que eu gosto mais, né? Certamente a Gal está entre elas. Mas, assim, eu vejo muitas pessoas citarem a importância da Elis e da Nara na descoberta de novos talentos, né? A Nara pegou né, aquela galera toda do samba daquela época, foi a Nara que lançou. E a Elis veio puxando, né? O Desde Gil, o Gilberto Milton, Gil, a Milton Nascimento. Só aí já não precisava fazer mais nada, né? Verdade. Mas, enfim, saiu Belchior, Fagner, uma par de gente. A gente tem essa história da Bossa Nova, né? Desse imaginário da Bossa Nova, que é importante, que realmente é a música que faz o Brasil ir lá para a música brasileira ganhar o mundo. Mas a Tropicália, né? Essa busca do Gil, inicialmente do Gil e do Caetano, explica muito o que se faz hoje na música brasileira, que é você ter artistas que não fazem necessariamente samba, necessariamente rock, é tudo muito misturado, que era uma coisa que eles buscavam. Você não tem barreiras de geração, né? O Jardim Macalé grava um disco agora com Thomas Arres, né? A Elza fez discos. Então, assim, eu acho que hoje, de uma certa forma, essa música contemporânea, principalmente a independente, ela realiza aquilo que a Tropicália meio que imaginou para a música brasileira. Então, como a Gal fica como uma das figuras de frente, né, sem nunca ter pedido para assumir esse posto... Mas assumiu, né? Assumiu plenamente, bem, né? super bem. Ela, imagina, se a gente pega o Domingo, né, que é com Caetano, e aí passa por esse, e chega no segundo disco com o Cinema Olímpia, né, que ela incorpora meio que uma Janis Joplin ali, ela segurou um negócio muito sério. Então eu acho assim, um dos discos emblemáticos, assim, um dos discos mais importantes, eu acho, da música brasileira. E com um repertório... Pois é, o repertório é incrível. A gente vai passar por várias músicas do disco, mas tem uma, disso que tu falaste, dessa coisa de levar a história da música para frente e tal, que eu acho que é saudosismo. A felicidade, a felicidade, a felicidade. Porque é uma música que cita muito a bossa nova, toda a influência, uma letra genial do Caetano Veloso, né? E no final ele vai e fala que como era bom, mas chega de saudade, a realidade que aprendemos com o João, para sempre ser desafinado. E eles vêm desafinando, assim, levando a coisa do Torquato Neto de desafinar o coro dos contentes. E tal, até hoje, né? Aí entra aquela guitarra super distorcida, num arranjo super batido a bossa nova, e aí escracha total. Eu acho que essa é uma faixa que diz muito sobre o que é muito o movimento, o que é esse disco e o que é esse movimento que vem até hoje. E a importância, né, que eles colocavam nisso, de retomar essa linha evolutiva do João, porque ficou um pensamento errado, assim, errado não, porque quem sou eu para dizer se é certo ou errado, mas ficou um pensamento naquele momento em de que o João tinha chegado no ápice do que era a música brasileira e a gente precisava fazer aquilo pro resto da vida, quando nem ele era isso, né? O João era um cara em eterna transformação. E busca total. Pois é, aí essa ideia de continuar em linha evolutiva, e eu acho que é justamente por isso que eu vejo no cenário musical atual funcionando dessa maneira, é isso, né? Vamos embora, sabe? Que venha a bossa nova junto, né? É isso, é uma bossa nova para falar que a gente precisa dar um passo adiante. Né? Que ela venha junto, mas não necessariamente ficar parado naquilo, né? Porque aí sim esse disco soaria um disco datado, né? É isso aí. Eu pesquei aqui saudosismo, a gente tem Tom Zé,
tem Torquato Neto, tem Jorge Ben nesse disco. Eu acho que é das primeiras gravações do Jorge Ben na Tropicália, assim, não? Eu acho que o Caetano gravou naquele compactozinho que é com os Mutantes, tem Charles, anos 45. Charles, anos 45, e é de 69. 69 é de mesmo, 69. então um pouco depois. Então o Cagal foi das primeiras a trazer o Jorge Ben. E é ótimo, né? O violão dele ali no fundo. Enfim, é aquela coisa do Jorge Ben que é genial e só dele, né? Só dele. Só né? dele. Nem do Benjor. É do Jorge Ben. Eu gosto muito de Baby, eu gosto muito de Que Pena. Divino e Maravilhoso. Acho que é uma música também extremamente importante. É uma maneira de você fazer uma música política, contestando, mas ao mesmo tempo você não precisa, né, xingar fulano, xingar... Né, você... vamos nos abraçar e dar as mãos e vamos à frente com um astral legal, né? Exatamente isso. É verdade. Difícil, assim, o disco é todo bom, né? Aí termina ainda com uma outra música do Jorge Ben, que é Deus é Amor. Deus é Amor. Que é quase um samba gospel, um samba rock gospel, né? É difícil, assim... Acho que a minha preferida talvez seja Não Identificado por uma questão histórica de ter sido a primeira que eu ouvi ali e a música que me fez mergulhar nesse disco. Mas, sabe, Namorinho de Portão, assim, tanta... E os arranjos do Duprá, né, que... São magníficos. Algumas pessoas falam assim, o Duprá é o nosso George Martin. Eu falo assim, não, o George Martin que é o Duprá dele. Calma aí, George Martin. Não mais pitomaníaco que eu seja. Pois eu também. Gostamos de Beatles. Quem gosta de música é muito difícil não gostar de Beatles, né? Essa massa que a Tropicália fez de pegar o rock and roll, pegar a música brasileira, a música de popular e transformar nesse caldeirão, eu acho que ele dá uma riqueza pra gente que os Beatles ainda deram, mas ainda fico com o George Martin, com o Rogério Duprá. Essa ideia do Gil, né, que acho que o Caetano é o filósofo, né? Sim, o Caetano é o estética, né, e o Gil é o mais musical. Gil, aquele start do Gil em pensar em juntar Beatles com a banda de pífanos de Caruaru é exatamente isso, né? Bumba Meu Boi, é a mesma dança. É isso, vamos, sabe, vamos... Tanta coisa no ar, é uma coisa que eu falo muito a respeito também da música brasileira, quando eu falo que isso não tem mais necessariamente que você ficar dentro de um estilo. Acho que você pode aproveitar elementos de várias vertentes musicais. E aí você pensa no Brasil, que é um continente, né? Não é só um país, é um país gigante, né? Milhões. Assim, você podendo, né? Bota aqui, assim, citar aqui um Chico Science da vida, né? Com toda aquela pegada pesada de rock. Ao mesmo tempo, total, né? É outro tropicalista, né? Ao mesmo tempo ele vai lá e bota lá um maracatu e mistura aquela coisa toda. E eu acho bom ver isso na música brasileira. Eu acho que faz a música brasileira hoje continuar sendo, se não a que mais se revoluciona, mas uma delas com certeza. Jorge, super obrigado por ter vindo aqui participar do Prateleira. Eu queria, para terminar antes, só falar um pouquinho do Luiz Jasmin, que foi quem fez essa ilustração. Essa ilustração só tem na primeira edição original de quando saiu esse disco, 69. Acho que a segunda edição do mesmo ano já não vinha mais com esse encarte. E esse encarte também foi usado para um compactozinho, que eu acho que de Baby, ou alguma faixa desse disco também compacto, e usaram esse desenho. Mas esse encarte aqui é super raro, então tá aqui a primeira prensagem do disco da Gal Costa. Muito chique. Jorge, brigadíssimo. Eu que agradeço, nem doeu fazer o que eu fazia. Tá no lugar dos meus convidados. Super obrigado, gente. Fiquem ligados aqui no Coletivo Parquet, seu Prateleira. Daqui a pouco a gente vem com mais um vídeo aqui, conversando sobre outro disco aqui da coleção. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Jorge. Valeu. Corta! Aí a gente vai fazer uma malha de detalhes. Querido, obrigadíssimo. Eu que agradeço. Pena que é um disco só. Gravando. Claquete. Deixa eu passar o carro. Tu viste o compacto passado? Eu falei sobre a fita cassete. Agora eu vou falar sobre a fita de rolo, que segue o mesmo princípio de gravação da fita cassete, enfim. Também é uma fita magnética, só que a velocidade com que ela passa pelo cabeçote aqui é muito mais rápida do que o da fita cassete. Então isso faz com que a gente tenha um som melhor por causa da velocidade. Eu vou falar depois no outro compacto sobre a velocidade de gravações e tudo, explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria falar é que isso aqui caiu em desuso um bom tempo,
teve um mercado mais nos Estados Unidos nos anos 70, só que eles pegavam a fita original que eles tinham feito a mixagem do disco, tá? Aqueles discos dos anos 70, aqueles clássicos do rock, e aí eles pegavam essa fita e passavam direto para essas fitas de rolo. Então aqui a gente tem quase que o disco, digamos, a fita original que era feito os LPs. Então o som dessas fitas é magnífico, eu super recomendo para quem tiver um amigo ou quem tenha, vá na casa de um amigo, põe para eu ouvir, por favor. O som é demais, gente. Fica a dica. Fita de rolo, para mim, é o melhor meio de se ouvir música. É nessa fita analógica do gravador de rolo. É o melhor som.